A paz do Senhor para todos. Novamente estamos aqui para mais um estudo das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Eu sou a professora Persiliana e faço parte da equipe de professores aqui da cidade de Londrina, da Assembleia de Deus, e com muita alegria sempre estamos aqui para compartilhar essas preciosas lições. O nosso intuito aqui é prestar alguma ajuda, trazer alguns subsídios que possam ajudar a esclarecer melhor as lições a cada um dos irmãos que são professores, alunos e pessoas que amam a escola dominical. Nessa oportunidade, nós agora já estamos no novo ano, no primeiro trimestre desse ano de 2021, e estamos estudando o tema o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a lição que veremos hoje, já estamos quase terminando a nossa revista, é a lição de número 11. Ela diz o seguinte: compromissados com a evangelização. Um tema atualíssimo, porque estamos vivendo, nós sabemos, dias que antecedem a volta de Jesus, e essa questão da evangelização, ela precisa ser estimulada, cada dia mais incentivada e realizada, porque é o que Jesus nos ordenou. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte, é Romanos capítulo 1, o versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E a verdade prática traz o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Então, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade é servir a todos. O texto básico, a leitura bíblica da lição é Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Com certeza todos já fizeram e não há necessidade de fazermos novamente. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Para muita gente, pensa que o compromisso com a evangelização é para pastores, é para missionários, para evangelistas, gente que estudou. Irmãos, o compromisso é de todos, nós somos chamados para servir. A introdução da nossa lição diz o seguinte: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. Quanto mais gente passa a conhecer o Evangelho, o reino de Deus cresce, aumenta. E a igreja, olha o que diz aqui a nossa introdução, é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do quê? Do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho de Jesus, o trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. A gente sempre diz e vemos nossos pastores dizendo, não é? A igreja que realmente ela trabalha, incentiva a evangelização, que realiza missões, realmente é uma igreja que ela está no coração de Deus. Não há como nós ficarmos inertes às pessoas que estão aí fora morrendo sem Jesus. A igreja precisa trabalhar muito nesse sentido. Então, o nosso primeiro ponto, ele diz o seguinte: a evangelização como prioridade, é uma prioridade. Parece até assustador quando a nossa lição coloca essa como sendo uma questão de vida ou morte. Não há outra opção, não há outro caminho.
Ou você vive com Cristo, ou se você não tem Jesus, você vai morrer eternamente, separado de Deus. Então é uma questão seríssima, uma questão grave mesmo. Mas afinal, qual é a tarefa primordial daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja? Qual é a nossa missão como igreja? Fazer aquilo que Jesus fez, a evangelização do mundo. Ela tem que ser a missão, o objetivo norteador da igreja. O Evangelho. O que é o Evangelho? Quando nós lemos Marcos capítulo 16, versículo 15 até o 18, aquele texto famoso, né, chamado a Grande Comissão, vemos que Jesus ali, né, passa dele dar aos seus discípulos autoridade para eles continuarem a missão que ele havia iniciado e comandado enquanto estivera com os seus discípulos. Jesus disse que contassem ao mundo que ele pagou o preço pelos pecados de todos, e aqueles que crerem nele serão perdoados e viverão eternamente com Deus. Por isso que o Evangelho é chamado de Boa Nova, de boa notícia. É a boa notícia, a verdadeira mensagem do Evangelho. Que boa notícia é essa? O único Salvador do mundo, Cristo, morreu em nosso lugar para pagar os nossos pecados. Ele libertou os pecadores da escravidão do pecado. O capítulo 4 de Atos, o versículo 12, diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, quando ele declara lá no capítulo 14 de João, texto conhecidíssimo, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como o caminho Jesus é aquele que conduz ao Pai, como a verdade, ele é a realidade de todas as promessas de Deus. Como a vida, ele une a sua existência divina à nossa agora e eternamente. Vejam que privilégio temos quando nós passamos a conhecer Jesus e convidá-lo para ser o nosso Salvador. Então aí está o nosso compromisso da igreja, a nossa tarefa urgente de falar ao mundo desse Evangelho. Uma agência legítima, que aqui a nossa lição começa dizendo que é a agência legítima, a única agência legítima. O livro de Atos, ele nos mostra com clareza o empenho daqueles primeiros anunciadores das boas novas de salvação. Atos capítulo 8, versículo 4, diz que eles iam por toda parte anunciando a palavra. A perseguição forçou os cristãos a saírem de suas casas em Jerusalém. E junto com eles foram o quê? As boas novas, porque veio a perseguição no Império Romano e eles tiveram que se esparramar, iam levando as boas novas por onde passavam. Paulo se sentia tão imbuído dessa missão que ele chegou a declarar, eu trouxe aqui, deixei separado a minha Bíblia, um texto bem conhecido, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Olha só a declaração de Paulo, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Olha a responsabilidade, o peso, o compromisso que estava nos ombros dele. O ponto 2, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A gente diz assim, a nossa teologia, não é? Entendimento
Teológico da Assembleia de Deus. Aqui, a nossa revista traz o esclarecimento de que todo entendimento e estabelecimento das doutrinas que são ensinadas na nossa igreja tem unicamente como base a Escritura Sagrada. Está na revista que a nossa teologia é original e estritamente bíblica. Ela está baseada totalmente na Bíblia. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 14 a 17, é muito claro. O versículo 16 diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O 17 diz o seguinte: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. A Bíblia inteira é a palavra inspirada de Deus. A Bíblia, ela é o nosso padrão, a nossa regra de fé e prática. É a proteção contra os falsos ensinos que estão rodeando por aí e a fonte de direção para o nosso modo de viver. Por quem Jesus morreu? Aqui, a nossa revista também esclarece alguns níveis de entendimento teológico quanto à expiação limitada e ilimitada. O que é isso? Expiação limitada. Olha que interessante. Nessa interpretação teológica, Jesus teria morrido por pessoas que já estariam escolhidas antes da fundação do mundo. Porém, o nosso entendimento é outro. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens. Tanto Pedro como Paulo disseram que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 9, diz o seguinte: que Deus é longânimo. Esse texto é claríssimo. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus continua esperando que mais pecadores se arrependam e se acheguem a Ele. Então são textos que não deixam dúvidas, que é para todos. A expiação ilimitada, assim nós entendemos. Jesus realizou a expiação em favor do mundo inteiro. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Precisamos seguir a ordem de Jesus. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Eis aí a temática da lição nossa de hoje: compromisso com a evangelização. A ordem em Mateus 28, 19 é a mesma. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A ordem não é para um grupo restrito de pessoas apenas, mas para o que? Todo o mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. A nossa revista, ela deixa claro que quando na Bíblia aparece a palavra mundo, está falando do sistema maligno dominado por Satanás. E que Jesus deu a sua vida pelas pessoas o quê? Que vivem nesse sistema pecaminoso, para todos. 1 João, capítulo 2, o verso 1 e 2, ele diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai,
Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. E aí o versículo 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Jesus Cristo é a propiciação por nossos pecados, nele somos perdoados e purificados. Essa é uma verdade que a igreja deve anunciar, proclamar em todo tempo, em todo lugar e para todas as pessoas, para o mundo, como todos esses textos que nós acabamos de ler. A evangelização local e a transcultural é o nosso terceiro ponto da lição. Fica claro na nossa lição que a Igreja de Cristo não pode ficar presa no templo, nas quatro paredes, mas deve cumprir a sua missão por toda parte, ir onde estão os pecadores. Todas as atividades são importantes, mas o investimento na evangelização e na obra missionária deve ter prioridade e outra coisa, tem que ser incessante. Não basta fazer uma campanha evangelística e depois passar o ano inteiro sem fazer nada. Isso é o ano todo, o tempo todo, todos os meses do ano. A evangelização é o esforço conjunto e contínuo da igreja para anunciar o Evangelho de Cristo aos pecadores. A missão evangelizadora da igreja é local e também global. Enquanto a evangelização local é intracultural, isso quer dizer dentro da cultura, não é, do evangelista, daquele que realiza a obra da evangelização, a global ela é transcultural. Ela é fora da cultura do evangelista, ela vai além. Estratégias adequadas devem ser desenvolvidas para alcançar as pessoas, porque de acordo com o local que será evangelizado, a estratégia precisa ser adequada àquela população, àquela cidade, àquele local determinado da cidade. Então, os problemas típicos, né, da vida urbana, a diversidade cultural, a marginalização das pessoas, né, marginalização social que está aí pulando na nossa frente, o materialismo, a invasão, né, das seitas, as tendências sociais, são desafios para a igreja. A igreja não pode fechar os olhos para essas coisas. As tendências sociais desafiam a igreja no sentido dela trabalhar a evangelização, mas sem o que? Afetar a essência do evangelho. Demonstrar o poder da palavra de Deus que transforma e que dá o quê? Esperança a todos os homens. Nesse sentido aqui, a nossa revista ela toca um pouquinho, mas a gente ela faz referência à questão do socorro que a igreja presta, em questão da assistência social, de socorrer não é, nesse trabalho de evangelismo, as necessidades de alimentação, necessidade de moradia. Nós aqui em Londrina, por exemplo, temos o chamado Projeto Lucas e recentemente a igreja trabalhou nesse sentido e construiu uma casa para uma família. Então a igreja não pode fechar os olhos às necessidades locais. As missões. O missionário precisa ter uma visão clara de que a mensagem do evangelho é global, pois o cristianismo deve alcançar cada tribo, cada língua, cada povo e nação. Essa mensagem precisa ser levada até as extremidades da terra. Capítulo 13 de Atos, o versículo 47 diz, eu te pus, falando ali para o apóstolo Paulo, ele declarando ali que Deus deu essa ordem para ele, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até aos confins da terra. Então, onde ele pudesse ir, não é, Deus estaria usando ele para a obra da evangelização. E o desafio de hoje traz o seguinte: a mensagem do evangelho deve ir a todas as extremidades da terra, porque a salvação que Cristo consumou no Calvário visa toda a humanidade. A igreja não pode negligenciar a sua missão principal, alcançar
todos os povos com a mensagem do Evangelho. Essa missão a igreja não pode deixar, vamos dizer, é a principal, aquilo que nós dizemos aqui, que é a missão de destaque primordial da igreja. E ela conclui a nossa lição o seguinte: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e a libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova, porque as coisas de Deus, elas realmente se tornam novas. Então precisamos, nós como igreja, cumprirmos a mensagem, a nossa missão principal de evangelizar os povos. Esperamos ter contribuído para as aulas da Escola Dominical e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.